A esposa do personal trainer fala pela primeira vez após sair da clínica. Roda a vinheta! Fala galerinha do canal, tão falando por aí, Boom, seu maior portal de notícias do mundo brega funk. E hoje a notícia, mais uma vez, envolve ele, o mendigo, né, o Givaldo, também a esposa do personal trainer, né, onde ela pela primeira vez após sair da clínica, onde ela foi internada depois do fato ocorrido, né, todos já sabem o que ocorreu. E ela saiu da clínica e pela primeira para falar a sua versão, né? Porque além do mendigo, só ela, né, estava lá e pode falar detalhes do que ocorreu. Então vou botar um vídeo aí na descrição onde ela falou em seus stories, né, um pouco sobre o que ocorreu. E antes dessa pronúncia, desse pronunciamento que ela fez após sair da clínica, onde ela estava internada, eu vou botar alguns áudios que ela mesma enviou, né, antes de ser internada, depois a versão do seu atual esposo, o personal trainer, e por último a versão dela após sair da clínica. Então segue o vídeo e roda a vinheta! E aí apareceu uma mensagem do Thiago Brunet que falava que minha sogra estava atrapalhando, porque minha sogra ficou preocupada, e se eu tivesse seguido minha sogra na preocupação dela, eu tinha deixado meu propósito de lado. Só que meu coração vibrava assim de vontade de encontrar ele de novo, e eu não queria deixar meu propósito de lado, sabe? E aí eu tava no carro, ele tinha combinado comigo na rodoviária, que eu encontraria ele na rodoviária. E aí eu fui para a rodoviária, e aí primeiro rodei a rodoviária procurando ele, não encontrei, eu voltei pro carro. Eu falei, eu vou sentar aqui, vou abaixar a cabeça, vou ligar o celular que ele vai falar comigo. Aí quando eu liguei tinha essa mensagem no YouTube, só de áudio, né, do Thiago Brunet. E aí falando para não deixar, que o projeto de Deus para minha vida era muito grande, e para não deixar outras pessoas plantarem a dúvida em mim, né? Não deixar plantar. E aí que eu tinha que ter perseverança para enxergar que ele era Deus, porque ele já estava me mostrando. Ele já vinha conversando comigo. Quem? Deus. Ele estava conversando comigo. Ele já estava me mostrando. Então, assim, eu não tinha que dar espaço para a dúvida se era ele ou não. E aí, o celular descarregou, bem antes de terminar a mensagem. Aí eu baixei a cabeça no carro, que eu estava no carro sozinha, que eu tinha deixado minha sogra e a Ana lá no Araponga. E eu estava na rodoviária e abaixei minha cabeça. Comecei a orar, Senhor, por favor, eu não vou abrir mão do meu propósito. Aparece, Senhor, por favor, eu não vou abrir mão do meu propósito. Eu sei que era o Senhor, eu sei que era o Senhor. Me perdoa, apareça. E aí eu acalmei meu coração. No que eu acalmei, ela apareceu. Aí ele passando, assim, o morador de rua passando, com uma bolsa do lado, uma bolsa clara, uma bolsa... Aí eu fui seguir ele. Aí no que eu segui ele, eu encontrei ele na porta de lá na rodoviária, na porta de um comércio que vende bebida, balinha, essas coisas, uma conveniência lá. E aí ele estava acendendo um cigarro. No que ele ia acender o cigarro, ele falou, eu fui e tirei o cigarro da mão dele. Aí eu tirei o cigarro da mão dele e falei, não, você não vai fumar mais. Aí ele, por que não? Falei, por que não? Falei, porque você já está curado. E aí ali eu já enxergava ele como o Eduardo, sabe? Eu já não estava enxergando ele como Deus, eu estava enxergando ele como o Eduardo. E aí eu fui e tirei o cigarro da mão dele e joguei no lixo. Aí ele falou, vamos conversar? Falei, vamos. E ele, então me leva. Eu falei, então vamos. Aí eu fui escolhendo, né, um lugar, eu sentei num banco. E aí ele queria... E ele foi me mostrando algumas coisas no meio do caminho, assim, ele põe a mão aqui na minha mão
Aí eu senti uma necessidade de tirar tirar, como que chama? O terço. Tinha um terço aqui, me deu vontade de tirar, eu tirei. Falei, não precisa mais disso, você não precisa mais disso. Igual o cigarro, você não precisa mais disso, você não é prisioneiro disso. Aí, quando ele tocou na minha mão, que a gente sentou juntos, e naquele momento, quando a gente sentou, eu enxerguei a mim, sabe? No que eu enxerguei a mim, eu falei, você não precisa mais disso, de imagem, de nada de imagem, nada de texto, nada. Você só precisa acreditar na palavra, no que está na Bíblia. E aí fui e joguei no chão. Ele falou, joga no chão para outra pessoa pegar. E aí tinha na outra mão. Aí na outra mão dele, eu peguei. Aí tava difícil de desabotoar assim. Aí eu falei assim, não. Aí eu falei, pode arrebentar? Eu tentei arrebentar com força, agoniada, né? Aí ele falou, não, é para você desabotoar e tirar para você jogar no chão para outra pessoa pegar. Isso eu falei, aí eu vi no pescoço dele, aí ele tirou assim, e eu fui e tirei, né? Consegui tirar do pescoço dele e joguei no chão. E aí ele falou assim, vamos andar, me leva para algum lugar, para onde você quer me levar? Não é assim, não? Aí ele foi me levar, não, mas antes disso ele me deu vontade de me dar um abraço. Aí eu dei um abraço nele. Porque, de novo, eu estava enxergando ele como o Eduardo, né? Eu enxergava aquele morador de rua como o Eduardo. E aí ele me pediu um abraço, eu abracei. E aí ele, antes disso, quando a gente sentou no banco, ele queria fazer carinho nos meus pés. Eu não sei porquê. Aí ele falou pra mim não me preocupar, antes da gente chegar também, ele falando para mim não me preocupar com a multidão que tinha ao redor, para mim, que ninguém estava enxergando, só existia eu e ele ali. E aí ele foi e quando a gente sentou ele falou assim, deixa eu cuidar de você. Aí pegou meu pé, né? E começou a fazer carinho no meu pé. E eu senti uma coisa tão boa. Aí foi quando ele tocando assim na minha mão que eu fui vendo o terço. Aí naquela hora eu não enxergava o Edu, eu enxergava a mim. Eu falei, não preciso de mais disso aqui. Porque não... Mas depois disso que vocês foram pro carro, saíram do carro, de lá de carro? Foi, depois disso. Aí vocês entraram no carro como? Não, aí depois disso que eu tirei os terços dele, aí ele falou assim, você quer me levar para algum lugar? Um lugar... Eu falei, ele, que eu quero estar com você. Eu falei, eu quero. E eu enxergando ele como Eduardo, né? Eu falei assim, eu quero ir, sim. E a gente foi. E aí eu falei, aí eu fui procurando, né, pela rodoviária, um lugar escuro e vazio pra gente ficar junto. Aí eu senti a necessidade de deixar ele entrar no meu carro. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele entrou. Aí no que ele entrou, ele falou assim, vamos para algum lugar? Aí eu falei, vamos. E eu o tempo todo, eu confuso, às vezes eu enxergava ele como Deus, e às vezes eu enxergava ele como Eduardo, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa. E eu lembro que ele perguntou, eu estava com o coração aflito, sabe? Inquieto, mesmo não doendo, mas estava aflito. Aí eu não sabia se eu enxergava ele, muitas vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, né? Sabe? Me confundindo. Aí deixando minhas emoções me confundirem, porque minha sogra plantou a semente, sabe? A minha sogra lá, ela foi e me plantou essa dúvida, e eu deixei essa dúvida entrar no meu coração. Que dúvida? Aí, na hora da foto lá, que tem a foto, teve uma hora que aí todas as coisas que ele estava falando para mim estavam fazendo sentido, alinhado com tudo que eu estava enxergando. Então assim, mas aí teve um momento que ele foi e me pediu um beijo. E antes disso ele falou um palavrão, sabe? Pegou um palavrão assim, pegou no saco e balançou assim, na frente da minha sogra, na frente do Eduardo, na frente da minha sogra e da minha filha que estava lá atrás. E elas estavam vendo tudo. E antes disso ele pediu para elas entrar, falou, pede para elas saírem. E eu pedi, sabe? Eu falei, não, pode ir, entra, deixa, é o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito. E aí eles foram lá para dentro, elas foram para dentro e a Beth falou, não, Sandra, a gente tem que ir, ela tentando.
me puxar e eu não, eu vou direto no meu propósito. E aí nisso ele foi me pedir um beijo. E ele, posso te dar um beijo? E eu deixei na frente da minha sogra. E a minha sogra repreendeu, ficou desesperada, ela repreendendo e pedindo ao Senhor. Isso o Eduardo... Ela não falou nada com o Edu? Hã? Ela não falou nada com Não, o Edu? ela clama, gente, se o Edu vê isso, ele vai matar ele. E ela falando isso, sabe? E ela deixou você sair de lá sozinha, mas ele não tava lá mais não. Quem? O mendigo. O mendigo, e ele saiu depois do beijo. Depois do beijo ele saiu, só que aí eu entrei no carro, ele continuou falando, e ele falando assim, vem sozinho ao meu encontro na rodoviária. Eu falei, eu vou. E minha sogra falando, repreende. Eu falei assim, aí eu olhando pra ele marcou comigo lá na rodoviária. Eu falei, não, eu vou. E a sua sogra deixou você sair, você deixou ela lá e saiu? Sim. Aí ela... E aí eu só consegui achar esse vestido aqui, só encontrei esse vestido e saí. E aí foi a hora que o apóstolo Márcio Mendes chegou, me acolheu, me levou para a caminhonete dele. E aí a Vaninha veio, cuidou de mim. Eu sei que eles tentavam conversar comigo para me enxergar o que estava acontecendo, só que eu não conseguia abrir meus olhos, eu não entendia o porquê, e pedindo por que está acontecendo. Por quê? Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Na mesma hora que eu estava bem, eu estava mal, só que a paz do Espírito estava aqui em mim. Eu não conseguia sentir aquela angústia, eu só ficava me perguntando por que eu estava passando por aquilo, por quê. Mas eu não tinha angústia no meu coração, não tinha um pingo de angústia. E eu deitei assim. Aí eu lembro que tinha umas coisas de ferramenta assim, que era no banco de trás da caminhonete dele, né? Uma caminhonete prata. Aí tinha um monte de caminhonete assim. Aí tinha umas ferramentas assim, eu deitei assim. E aí depois, eu não sei em qual período que foi, que o apóstolo Márcio veio e pegou uma arma. E eu falei, por que você vai pegar essa arma? Por quê? Aí ele falou assim, não se preocupe, deita, descansa, não fala nada. Aí eu tinha falado pra Vaninha também, não fala nada. E aí, tanto que a hora que... Aí eles perguntavam o tempo todo meu nome, eu não conseguia falar, só que eles acharam meu documento, aí falaram, Sandra Mara, ela é Sandra Mara Fernandes. E aí eles acharam, porque eu escutei eles falando que não era pra me falar, fala pra ela não falar nada. E aí, eu lembro que a Vaninha encostou a mão aqui, no meu ombro esquerdo, e eu cheirava a mão dela assim e falava, nossa, seu cheiro é tão bom, era tão suave a mão dela, um cheiro bom, nossa, era maravilhoso. Você bebeu alguma coisa? Não bebi nada. Você estava andando na rua? Eu lembro que eu fui eu lembro que eu fui buscar a Ana. A Ana tá com a Beth, até então tava com a Beth. E aí eu lembro que a gente foi buscar a Ana na escola com a Beth. Quando ela entrou para buscar a Ana, eu fiquei no carro, né? Aí o homem, que eu não lembro o nome dele, era um morador de rua, um mendigo. Ele tava com uns terços, um terço aqui. Aí ele me pediu a Bíblia rosa que o Eduardo me deu, ele pediu. E aí eu fui... Aí não queria dar, eu falei, não posso, foi meu marido que me deu, ele, não, tô te pedindo. Não, mas ele chegou pedindo uma doação, eu falei assim, eu te dou uma doação. Ele, não, mas eu quero essa Bíblia. Eu falei, não, mas eu não posso dar, foi o Eduardo que me deu. Ele, não, mas me dá ela. Eu, então tá. Aí entreguei na mão dele. Aí no que eu entreguei, ele falou assim, você tem um dinheiro para me dar? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim... Aí ele pedia para ser curado, o tempo todo ele pedia para ser curado, para encontrar. Aí ele pedia para se encontrar. Quando a Beth saiu, aí chegou esse morador de rua me pedindo ajuda. Perguntou se eu podia dar alguma esmola para ele. Eu falei, poderia dar. Aí eu fui procurar dinheiro, né?
Aí ele falou assim, eu sinto que eu quero essa Bíblia, você pode me dar essa Bíblia? Deus falou comigo que era para ser essa Bíblia. Não foi? Deixa eu lembrar. Como vocês puderam ouvir, né? Ela tá um pouco confusa aí, às vezes fala coisa, outras vezes não. Então, essa foi a primeira versão antes dela ser internada, logo após o fato. Agora eu vou botar pra vocês a versão do personal trainer. E agora, pessoal, vou botar pra vocês a versão tão esperada, né? Que é da esposa do personal após a saída da clínica. Fiz uma postagem agora no feed. Vou começar os trabalhos aqui pelo Insta aos poucos, tá? Peço um pouco de paciência. Tô me adaptando a esse mundo novo. Vou lutar pelo direito das mulheres. Por mais que algumas não tenham me defendido, eu vou defender. E vou lutar pela minha causa. Eu agradeço cada pessoa. Eu sei que essa ferida que existe em mim vai se curar, sabe? Aos poucos. Eu só peço o apoio e o respeito que todas nós mulheres merecemos. Muita coisa, muitas águas rolaram e muitas águas, pelo que parece, ainda vai rolar, né? Essa história tá longe de acabar, né? Ela, pelo que ela falou aí, ela parece que insinuou que vai entrar na justiça, procurar os direitos dela, né? Pediu o apoio de todas as mulheres. Então eu quero que vocês aí deixem nos comentários, é muito importante vocês colocarem, né, a opinião de vocês nos comentários para que a gente saiba o que é que o povo tá pensando, o que é que o povo tá falando por aí a respeito dessa história toda, tá bom? Deixa os comentários. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de toda notícia, porque é notícia, tá no Tão Falando Por Aí, bum! Seu maior portal de notícias do mundo, Brega Funk, notícias nacionais e internacionais relevantes, também você vê aqui. Até uma próxima notícia, até uma próxima polêmica.